Fala galera, boa noite. Chega galera aí. Boa noite pessoal. Conforme eu descrevi, eu vou falar um pouco sobre minha trajetória rumo à aprovação no concurso da PMBA e sobre a galera que quer passar em outros concursos também. Vou dar umas dicas sobre quais estratégias eu utilizo nos meus estudos. Deixa a galera chegar que eu começo. Selva, meu irmão, tamo junto. Deixe o pessoal entrar, pô. Aí eu começo. Bom, vou começar. Quando a galera for entrando, eu volto atrás para falar sobre o que eu tô falando. Bom, o que eu resolvi estudar para concursos públicos? Eu estou desempregado tem 3 anos e concurso público foi uma área que chamou minha atenção. Meu amigo estava estudando, aí eu comentei com ele, aí eu comecei a estudar. E o concurso da PMBA me apareceu como oportunidade. Aí comecei a estudar em julho de 2019. Fiz a prova em janeiro de 2020 e obtive a aprovação. 7 meses de estudos. E hoje eu vou contar para vocês como eu organizo e planejo meus estudos. Porque frequentemente recebo várias perguntas que a galera não consegue se organizar, se planejar. Quantas disciplinas estudar por dia, quantas horas. Bom, valeu meu irmão, tamo junto. Aí, como eu organizo meus estudos? Vou falar do início. Primeiramente, as pessoas, principalmente os iniciantes, têm que ler o edital para saber quais disciplinas serão cobradas, quantos pontos valem as questões, se vale pontos por disciplina. Tem que olhar tudo isso. Boa, meu irmão. É isso aí, William. Então, tem que escolher a área também. Não adianta pegar avulso, vou estudar para tal concurso, mas eu não leio o edital. Não sabe nem por onde começa. Aí acaba perdendo tempo. Fala, meu irmão. Rodrigão. Aí a galera tem que ver isso aí, ler o edital, saber quantas disciplinas vão estudar e separar e organizar os estudos. Bom,
para soldado são 10 disciplinas. Então eu estudava 2 matérias por dia, sempre intercalando as disciplinas. Estudava uma matéria, por exemplo, estudava português, aí estudava o direito constitucional, estudava história, depois estudava direito penal. Aí sempre ia intercalando para o estudo ficar mais dinâmico. Mas as pessoas têm que organizarem. Por exemplo, tem 2 métodos para você organizar disciplinas, que é o cronograma de estudos ou os ciclos de estudos. Eu prefiro os ciclos de estudos. Por que os ciclos de estudos? Porque os ciclos de estudos, por exemplo, eu tive um imprevisto, não pude estudar português e história, hoje é quinta-feira. E amanhã eu já recomeço com essas disciplinas, ou seja, eu não vou perder um dia de estudo. Porque o cronograma, a pessoa estuda de segunda a sexta, mas tem aquelas disciplinas certas. Então isso acaba prejudicando. A pessoa põe na cabeça, pô, não consegui estudar e tal, tive esse imprevisto. Por isso eu prefiro os ciclos de estudo. Perguntas frequentes que eu recebo: quantas disciplinas estudar por dia? Eu falo, você que está iniciando, estude uma disciplina por dia. Quanto tempo estudar por dia? Estude 1 hora. Com o tempo você vai sentir confiança e vai aumentar. Se quiser estudar 2 disciplinas, você que está iniciando, estude. Também é bom. 2 horas por dia. Mas o segredo dos estudos para obter aprovação é constância. Eu estudei 7 meses, mas nesses 7 meses eu não comecei estudando muito. Eu comecei estudando uma matéria, uma disciplina. Aí no próximo mês eu ia aumentando gradativamente. E a aprovação vai vir. Não adianta ter pressa. O estudo, o aprendizado é gradativo. Você vai aprendendo com o tempo. Quantas horas... não sou iniciante, sou intermediário. Já fiz concurso, já fui reprovado. Quantas disciplinas estudar? Como eu falei, é pessoal, muito isso. Você está intermediário, você pode estudar 2 a 3 disciplinas. Pré-edital, 3 a 4 horas por dia, tá excelente pré-edital. Eu comecei a estudar 6 horas pós-edital, que foi em outubro. Então eu estudei 6 horas por dia, 2 meses, e fiquei muito desgastado, porque estudar é cansativo. Por isso que eu falo que o segredo é a constância. Então, 3 a 4 horas pré-edital e pós-edital 6 horas, 5 a 6 horas, está excelente. Já foi. O segredo é esse. Bom, também recebo várias perguntas. Qual o melhor horário para estudar? Eu gosto de estudar de manhã, é muito pessoal isso. A pessoa trabalha, aí só pode estudar à noite, quando chega do trabalho. O trabalho são 8 horas, né? 8 horas semanais de iniciativa privada. Então, por exemplo, você trabalha 8 horas e chega do trabalho 4 horas. Então, ela pode estudar ali, pode estudar de 7 às 11, umas 4 horas de estudo. Ou se não, pode estudar pela manhã. Antes da pessoa trabalhar, acorda mais cedo, estuda mais cedo. Por quê? Porque pela manhã, a retenção, quando você acorda, você vai acordar mais com gás. Então, seu nível de aprendizado vai estar em alto, você vai prestar atenção. Porque à noite a atenção cai totalmente. Mas quem não pode estudar pela manhã, estuda quando dá. O importante é estudar e sempre começar, não adianta. Nunca funcionou comigo, rodei um material vida do estratégia. 2 meses da prova, só fiz questão e fui aprovado. Bom, irmão, o segredo é esse, por fazer questão. Não adianta, você vai ter que fazer as questões. Hoje meus estudos estão sendo através de questões. Por exemplo, eu não assisto mais videoaula. Não assisto mais videoaula porque eu não necessito mais de videoaula. Então a pessoa, quando vai chegando no nível de estudo dela, por exemplo, não é mais iniciante que fica vendo videoaula, vai ver questões, ler a legislação para direito.
Então, a tendência é só fazer questões e resumos, revisões frequentes. Esse é o caminho mesmo. Bom, agora eu vou falar sobre minhas metodologias que eu utilizei rumo à minha aprovação. Bom, eu sempre utilizei flashcards. Fazia as questões, baixei o Anki e colocava as questões que eu errei para revisar. Mas também eu escrevi muito no início dos meus estudos. Hoje em dia eu não escrevo mais. Meus resumos são digitais. E aí, eu também colei muitas fórmulas na parede. Eu colava muito material de revisão na parede. Por exemplo, as penas de direito penal militar, que é essencial num concurso de soldado, que sempre cai, a IBFC gosta de cobrar. Então você que está estudando para soldado, bizu, anote as penas, que a IBFC gosta de cobrar. E não vai perder uma questão besta. Tem que gravar aquela porra, infelizmente. Então eu colava muitas penas de direito penal militar no meu guarda-roupa. A fórmula da tabela verdade de raciocínio lógico. Português, preposição, oração subordinada, oração adjetiva, complemento nominal, adjunta de nominal. A parte da síntese inteira eu colei na minha parede. Concordância verbal, regência. Porque são matérias que são eliminatórias, pô. E se o candidato acerta essas questões, já sai na frente de muitas pessoas. Isso, Dan, já gosta de cobrar a IBFC. Então a pessoa tem que ficar ligada, pô. Não pode negligenciar nada. Tem que ser afiado em tudo. Eu sou péssimo em matemática, mas de 10 questões da IBFC eu acertei 7. Então o que faz o diferencial é você tentar equilibrar os estudos, no que você é ruim. E procurar sempre se dedicar e ser o melhor possível, que a aprovação vai vir. Só não pode desistir. Bom, para a galera que está iniciando, eu vou falar um pouco sobre minha trajetória de iniciante. Eu assinei o cursinho do Monster e tinha o curso Impacto, com aulas online do professor Major Estrela. Aí eu usava sempre isso, ó. Assistia a videoaula, fazia as anotações que o professor escrevia, mas ali não é o resumo, vou chegar no resumo ainda. Aí eu fazia questões, muitas questões, ó, 20 a 30 questões. Dali que eu elaborava meus resumos das questões, porque os resumos você vai pegar os pontos principais que são cobrados em provas. Não adianta você querer anotar o material todo, que isso não é revisão. Ou não é resumo. Resumo são materiais sintéticos e bem estruturados para você bater o olho ali para poder acertar a questão. Não tem jeito. Então eu sempre escrevi meus resumos. Hoje em dia que eu estou fazendo digitados, eu uso um aplicativo chamado Evernote, que é um bloco de notas. Aí meus resumos são elaborados de lá, das questões do que concurso. Site de questões que eu utilizo. Então, a teoria é para você absorver o conteúdo. As questões é a que você vai fixar o que você absorveu para ver se você está aprendendo. Resumo são os pontos principais das questões do que são mais cobrados. E a revisão, vamos falar de revisão é importante. As revisões, eu sempre fiz revisão no mesmo dia. Eu terminava de estudar, estudei português e direito constitucional. Eu sempre, quando terminava de estudar essas duas disciplinas, ou outras disciplinas, eu sempre fazia revisão, 30 minutos. No dia posterior, antes de estudar as outras disciplinas do dia seguinte, eu sempre revisava o conteúdo anteriormente estudado. E fazia uma revisão semanal. Sempre no sábado eu fazia uma revisão semanal. Revisando o que eu estudei na semana.
e fazia uma revisão mensal sobre os assuntos estudados no mês. Então, revisão, você está sempre revisando, não tem para onde correr. Porque para você aprender o conteúdo, você tem que ter a revisão, tem que aprender de qualquer forma, não tem jeito. Para quem quer passar, tem que dar o gás. Aí, eu fazia isso, deu certo comigo, fui aprovado. O segredo foi esse. Mas eu também tinha meu lazer, tinha minha diversão. Porque eu sempre falo, concurseiro não é robô. Quem diz que estuda 12 horas por dia, pra mim é mentiroso. Isso não existe. Hoje em dia eu tô estudando 3 horas, já tô com a mente desgastada. Vocês querem me dizer que estuda 12 horas por dia? Aí é uma máquina pura, então. Então, isso é mito de estudar 12 horas por dia. Não existe isso. Então, eu tinha meu lazer. Sempre quando eu terminava de estudar, eu tocava um violão, que era a minha distração, para tentar esquecer um pouco os estudos, para o aprendizado acelerar mais. Tocava um violão, lia um livro, assistia uma série, um filme. É essencial você ter sua recompensa após os estudos, fazer algo que você goste. E eu esqueci de falar um ponto importante também. Sempre quando eu estudava uma disciplina, eu estudava 50 minutos e descansava 10. Esses 10 minutos eu não pensava em estudo, eu fazia o que gostava também. Porque quando você está intercalando as disciplinas, seu aprendizado, você está descansando sua mente, o que você absorveu dos conteúdos, para você voltar para outra disciplina com gás diferente. Porque é essencial a intercalação de matérias. Pesquisadores, especialistas em concursos sempre falam isso. Então, deu certo comigo, vão dar certo com vocês, se vocês fizerem isso também. Mas não é obrigado a fazer, como eu falei, estudo é muito pessoal, cada um tem sua maneira, tem sua forma. Bom, vou falar sobre umas dicas da prova de soldado, para quem quer fazer. Bom, eu recebo perguntas também, como estudar humanas para a matéria de soldado? Ou para o cargo de soldado, como estudar humanas? Humanas, história mesmo, eu sempre lia bastante, gravava as datas, porque se você souber as datas, é 100% para você acertar as questões. Por exemplo, período colonial, que é de 1500 a 1530. T2 é logo ali, tamo junto, meu irmão. Com fé em Deus aí. Selva! Aí eu gravava as datas. Isso facilitava 100% para acertar as questões de história. E eu lia num site chamado Toda Matéria. O site é excelente. Para conteúdos de humanas, história e geografia. E fazia questões, tem que fazer questões. Não tem pra onde correr, questões é essencial. Fazia questões e anotava o que a banca mais cobrava. Por exemplo, a IBFC mesmo gosta de cobrar muito Era Vargas, República Oligárquica. São 2 exemplos de história. Geografia é a mesma coisa. Eu fazia a mesma coisa com geografia. Lia nesse site Toda a Matéria e fazia questões e anotava os pontos principais. Como a gente está falando da PMBA, as bancas, a IBFC, que é de soldado, e a Consultec, que é de oficial, a UNEB, gostam de cobrar muito a geografia e a história da Bahia. Então, o candidato tem que ficar ligado nisso aí. E estudar a história e a geografia daqui também, não é só do Brasil. E fazer questões e resumos. Não tem pra onde correr. É isso aí. Bom. Tamo junto, Joab. Atualidades. Como estudar atualidades? Assista jornal. Tem que assistir jornal. Porque a atualidade vai cobrar o que cai. O que cai mais de atual. Não tem pra onde correr. É assistir jornais e ler muitas notícias. Matemática e raciocínio lógico. Eu estudava através de videoaulas e fazia questões. Eu sempre gostei de assistir aulas do professor Renato Oliveira e professor Marcão, do Matemática para Passar. Tanto que eu aderi a um curso deles especiais para a prova da PMBA. E deu certo comigo. Por exemplo, fórmulas de matemática eu colava na parede para olhar todo dia.
a tabela verdade, as negações, equivalências as equivalências e negações dos conectivos lógicos, do se então, se somente se, do e, do ou. Aí eu colava na parede, olhava todo dia, gravava para memorizar mesmo. Português, eu assistia muita videoaula de português. Porém, depois que eu aprendi o conteúdo, fiz muitas questões, anotações, colei na parede para ficar memorizando. Então hoje em dia não necessito mais assistir videoaulas de português, só faço questões e observações no que eu erro, para poder corrigir os erros no material de revisão, de resumo. Eu só assisto videoaulas de matemática, porque matemática é meu platô, então necessito das videoaulas para poder ser equilibrado nas questões. Direito você vai ter que ler a lei, não tem jeito. Para você acertar os conteúdos de direito, você vai ter que ler lei. Direito constitucional você vai ter que ler a Constituição. Direito penal você vai ter que ler o Código Penal. Direitos humanos você vai ter que ler os pactos que cobra, por exemplo, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto de São José de Costa Rica. Vamos lá, a IBFC, quando cobra direitos humanos, copia e cola o artigo. Então, dá para acertar. Eu acerto de interpretação, creio que vocês também acertam, mas vocês têm que ler para saber o que está sendo cobrado. É importante isso. E penal militar, como eu falei, anotar as penas que sempre cai e ler o Código Penal Militar. Informática. Como estudar informática? Como eu estudei informática, fazendo questões para aprender. Tipo, informática não tinha no edital de soldado. Foi acrescentado faltando 3 meses de prova. Então, como estava muito em cima, eu fiz muitas questões de informática, muitas questões mesmo, para poder aprender o conteúdo. Então, vocês têm que fazer isso aí. Não tem jeito. Hoje em dia, no atual momento, eu continuo estudando para concurso, depois de minha aprovação. Estudo para oficial. Então, eu mudei minhas estratégias de estudos, porque é sempre bom aprimorar. Hoje eu estudo inglês, processo penal, que são matérias que não tinham. Mas quem quer um objetivo sempre vai correr atrás. Eu sempre procuro melhorar. Então não pode ficar parado. Só porque você passou em um concurso, você vai ficar parado sem fazer nada. Se ficar na zona de conforto, nada vai vir. Então tem que continuar lutando para conseguir os objetivos. Não tem jeito. Bom, eu fiz uma caixinha ontem e vieram as perguntas assim: como eu usava o café nos meus estudos. Eu sou viciado em café, sempre tomei café. Mas o café tem um defeito, que é a ansiedade. Você fica ansioso, você fica sem dormir. E eu preservo muito sono nos meus estudos, eu tenho que dormir, porque estudar com sono não dá. Valeu, meu irmão, tamo junto. Estudar com sono não dá, você não consegue absorver nada do conteúdo, você fica parecendo um zumbi. Aí eu sempre parei de tomar muito café, que antigamente eu tomava 6 a 7. Eu evito café. Preservo o sono nos meus estudos. Até para você absorver o conteúdo, você tem que dormir bem. 8 horas por dia, 7 horas, 6 horas. E ansiedade é um prejuízo grande para a vida das pessoas. Que da ansiedade pode vir a depressão. E as pessoas não podem ficarem assim, tem que cuidar da saúde. Tanto que vai encaixar no tema que eu vou falar agora. O que fazer para o estudo ficar mais agradável? Para você ter um rendimento melhor? Vá treinar.
Corra 30 minutos por dia, faça uma barra e já ajuda para TAF, quem quer carreiras policiais. Treine, caminhe, ande. Isso ajuda, porque você fica com mais disposição no corpo, então você vai ter mais energia para estudar. O que ajuda mais nos estudos? A leitura, pô. Leitura é essencial para tudo, crescimento intelectual, principalmente para redação. Você vai descobrir novas palavras, vai descobrir sinônimos, para não usar palavras repetidas na redação. Olha para aí que legal que a leitura facilita. Vai poder citar autores de livros na redação. Então a leitura é essencial, fora o aprendizado que você está aderindo através da leitura. Assistir séries e filmes de autores ou de personagens marcantes que foram importantes para você aderir na sua redação. Por exemplo, o filme de Gandhi, o pacifista advogado. Então você assiste o filme daquele e você tem muito conteúdo para colocar na redação. Sempre que a redação for de violência, que o cara era um pacifista, lutou pelos direitos da Índia, que era o país dele. Então, assistir filme e série é essencial para os estudos também. E também para o lazer. Você ter sua fé, sua meditação. Eu sempre rezo 10 minutos antes de estudar, porque para meu dia ser abençoado e eu tenho um rendimento esperado. E a gratidão é sempre você tem que agradecer, desde quando você acorda, até quando der errado algo no seu objetivo que você está planejando. Seja grato, agradeça. Procurar corrigir os erros para poder acertar. A vida é assim, não é só nos estudos não, é para a vida isso. O que o concurseiro deve fazer? O que o concurseiro deve fazer para ser aprovado? Constância nos estudos, persistência, não desistir. Candidatos que são reprovados ficam com receio de estudar de novo. Não fique assim, persistam, que uma hora a aprovação vai vir. Essa é a dica. Eu tenho um brother meu que está estudando aí, ele foi reprovado, mas continua os estudos. Eu sempre falo a ele, persista, cara. Você vai passar, você é forte, você é vencedor, todo mundo é vencedor. Então a sua hora vai vir, eu sempre falo. Então, constância, persistência, disciplina, estudos, a rotina cria o hábito. Então, se você aderir o hábito de estudar pela manhã, você vai estudar pela manhã com a rotina. Você adere o hábito de correr todos os dias. Eu vou correr 30 minutos para poder ter mais energia nos meus estudos. Eu vou correr 30 minutos. Você põe na cabeça, continua fazendo, você pensa... disciplina, obtive isso, então eu vou conquistar isso, eu vou fazer, vai me ajudar. Segredo dos concurseiros: disciplina, constância, persistência, fé e gratidão. O que o concurseiro não deve escutar? Pessoas que gostam de criticar as outras. Como o Evandro Guedes disse, não escute críticas de pessoas que não construíram nada. Então, eu tive críticas nos meus estudos. Então, eu usei as críticas como melhoria na minha evolução. Eu não ligava para o que as pessoas falavam. Você tá antissocial, você tá maluco. Então, isso me deu um gás maior para poder estudar. Então, não escutar pessoas que gostam de criticar. Não ficar perto de pessoas que têm energias negativas, que são pessimistas, que colocam tudo para baixo, que nada vai dar certo. Então, esse ambiente pesado, não fique perto. Saiam fora disso. Isso só faz atrasar o lado. Também coloquei mais aqui. Sim, suas amizades também.
Tenha amizades que gostem de você, que confiem em você, que te apoiam, que te incentivem. Tudo é um ambiente. Então, você que estuda para concurso, vocês vão perder muitas amizades, felizmente. Mas só as verdadeiras vão ficar. É essencial isso. Então, não escutar críticas de pessoas que não construíram nada. Não andar com pessoas negativas e pessimistas. Focar nos seus objetivos. Não reclamar também, não reclamar. Sempre agradecer. Reclamar é ruim. E é isso aí. Isso aí que deve ser feito. Bom. Bom, galera. Então, é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Eu usei esses bizus e espero que vocês usem também, dê certo com vocês. Me falem, me avisem. Eu sempre estou postando aqui meus treinos, meus estudos, como forma de motivações para as pessoas que pensam em desistir, que não acreditam em si mesma. Então parem com isso, acreditem em você. Você pode, você consegue, ponha isso em sua cabeça, que você é forte, você é vencedor. E não deixe se abalar por nada. Tenha autoconfiança, que você vai longe. Eu tenho isso, é uma de minhas características. Eu sou muito confiante no que eu quero. Eu boto na cabeça, já foi. O sonho é meu, quem vai conquistar sou eu, não é ninguém. Então não escuto nada de opiniões que vão contrariar meus objetivos. Eu ligo foda-se, tô nem aí. Então tem que ter autoconfiança, tem que ter disciplina, como eu falei, persistência, levantar, você caiu, levante de novo, corra atrás dos seus objetivos. Como diz meu amigo Marcão, nunca acaba, nunca termina, o plano é seguir o plano. Então é isso aí. É sempre com esforço, luta diária, que você vai conseguir o objetivo. Eu esqueci de falar também, você vai ter que aprender a abdicar das coisas, saber dizer não. Por exemplo, o estudo de manhã, você tem seu compromisso com o estudo, você tem que tratar o estudo como compromisso. Como você trata o trabalho como compromisso, você vai tratar o estudo como compromisso. Ó. Por exemplo, uma sexta-noite eu não estudei. Cheguei do trabalho, vou estudar, aí um abrigo chama. Bora tomar uma cerveja. Não vou tomar essa cerveja, vou estudar. Tenho um compromisso com os estudos. Tem pontualidade também, uma característica essencial para você ter um estudo melhor. Disse não. Agora, assim, se você tivesse estudado pela manhã, tivesse livre, não estaria sem fazer nada, você iria tomar essa cerveja com seu amigo. Como eu falei, é tudo questão de organização e planejamento. Mas se a pessoa não estudou, a pessoa tem compromisso com os estudos, vai poder estudar ali. Pontualidade. Então é isso aí, pô. Características essenciais para uma pessoa ser aprovada: ter disciplina, ter constância, resistência, autoconfiança, compromisso e pontualidade. Ter hábitos saudáveis, fazer uma corrida para melhorar os estudos, fazer uma leitura, tocar um instrumento também que ajuda. Então, tudo que for essencial para você ter um estudo melhor, façam. Eu fui aprovado assim, estou compartilhando um pouco do que eu usei para vocês usarem, caso vocês gostem. Então, não tem para onde correr, é isso aí mesmo. Espero ter ajudado vocês e espero ter passado meu processo de aprovação. Espero que sirvam para vocês. Tamo junto sempre, motivação, vibração, persistência, constância, que a aprovação vai vir. Sem desistir, sempre persistindo, vibrando sempre. Um abraço.
Tamo junto. Muito bom, 06. Tamo junto, Dan. Obrigado, pessoal. Espero que vocês gostem mesmo. Fiz de coração. Eu tinha receio em me expor. Mas assim, muitas pessoas vêm me pedir conteúdo para ajudar e ajudar o próximo. Deus ajuda. E eu resolvi me expor. Até porque, né, pela profissão que é arriscada, passei na PM, etc. E como você sabe, existem muitas pessoas invejosas, negativas, que só querem seu mal. Mas eu aprendi uma coisa: eu tenho minha fé, tenho minha religião, e não vão me afetar em nada. Até porque eu continuo fazendo o meu processo, independente de tudo. Eu continuo lutando pelos meus objetivos e pelo que eu quero. E é isso aí, não ligar para as opiniões dos outros, nem para as energias negativas. Se você tiver energias positivas, vibrações positivas e fé no que você quer. É isso aí, boa noite a todos. Espero ter ajudado, tamo junto sempre. Eu tô procurando onde é que encerra.